Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Ora, muito bem-vindos ao nosso Destino de Saudade. Rui, hoje temos aqui uma grande novidade para quem nos vê e quem nos ouve. É que depois de um avultadíssimo investimento, temos finalmente aqui um novo cenário. Rui, queres começar tu o nosso episódio 35 a descrever aquilo que temos aqui na nossa mesa? Temos, ao que parece, 11 cadernetas. O número é ao calha, mas bate certo com o número do futebol. 11 cadernetas de futebol. Vai da primeira de 78, 79, não é? Exatamente. É a única que tu não fizeste porque tinhas só um ano de idade. Precisamente. E a última que eu vejo aqui, 9394, não. Talvez esta 9495. Não, Acho que é mais recente. É do ano seguinte. Então pronto, estão aqui ainda uns 15 anos de campeonato nacional. Para cadernetas lindas, ídolos de Portugal, os craques, o golo, futebol e juventude, futebol em ação, dribbling 87-88. Esta lembro muito bem acho que é o Douglas, não é? A fazer Douglas com quem? É um jogador do com Vitória de Setúbal. Sim. Vitória Futebol Clube de Setúbal. Já me questionei quem é esse jogador, já me responderam e eu já me esqueci. Já. Sério. Mas lembro muito bem dessa coleção. O mais grave é que não tem aqui o sponsor histórico da Ariston, mas havemos de lá voltar. O Sporting tem Bonanza. Também me lembro desse. Sem dúvida, o Douglas, grande jogador. Meias para baixo, caneleiras à mostra. Sempre, yeah. Inconfundível Douglas. Grande Rui, começamos com este introito. É um presente para ti e para quem nos vê e ouve, porque de facto é um espólio que eu guardo com muito carinho, com muito gosto também. Yeah. Foi um gosto que me foi passado pelo meu pai, e estas mais antigas são as que estão no coração, não é? Claro, porque sim. Olho para elas e lembro-me das idas intermináveis à papelaria, comprar as carteirinhas com os cromos, e eram momentos mágicos. E tem aqui muitas precisidades. Sim. Há bocado estávamos a ver uma que tem os treinadores, por exemplo, não é? Sim. Tinham só equipas com 11 jogadores também. Havia essa... Também é giro. Exatamente. Uma delas tinha as equipas todas da segunda divisão, antiga segunda divisão, Zona Norte, Centro e Sul, quase tudo em campos pelados. Sim. Também é engraçado. Yeah. Ou então no Estádio do Mar. Ou então no Estádio do Mar era a opção. Há muitas fotos que aproveitam o Estádio do Mar para tirar fotos a visitantes. Portanto, quem estiver a ver-nos é espetacular. Com imagem poderá ter uma pequena perspectiva. Minha bola do Rio Ave. Quem estiver só a ouvir-nos no Spotify, por exemplo, aí. Tem bom remédio, basta ir ao 00 e estará lá o vídeo. Cabumba do Rio Ave, também me lembro deste nome. Olha, Jesus, Vitória. Jorge Jesus, no Vitória. Padrão, com quem me cruzei. Padrão, que foi campeão do Futebol do Porto, deu-te uma entrevista há poucas semanas. Foi. Encontrei-o este fim de semana em Torres Vedras, no Torriense Farense, às 11 da manhã. Foste ver o Torriense Farense? Isto são só conversas que se metem pelo meio. Vi porque foi uma situação inédita, e não sei se uma vez mais se vai repetir, que os dois treinadores, o Torriense Pedro Moreira, Farense, antigo adjunto do Paulo Fonseca, exatamente, no Porto, no Shakhtar, na Roma, no Passos, não é? Com quem me deu bem desde 96, e Vasco Faísca, treinador de Farense, com quem me deu bem desde 99. Portanto duas amizades do século XX iam jogar um contra o outro, e eu tinha que lá estar. Então, o Torriense ganhou 1-0. O Torriense ganhou 1-0, gol de João Afonso, de cabeça, na segunda parte. O central que passou na primeira divisão, Vitória, Santa Clara. E foi um momento histórico, estar lá. Antes do jogo falei com o Vasco Faísca, depois do jogo falei com o Pedro Moreira, por circunstâncias, porque calhou assim. Apareci no relevado uma hora antes, estava lá o Farense já a ver a movida. Muito giro. Apanhei lá o Vasco, e depois do jogo o João Tomás é o diretor desportivo do Torriense, então gritei, ei! O João Tomás, que já me conhece de algumas entrevistas também, chamou o Pedro e tive a conversa com ele. Portanto, duas amizades boas de longa data, com quem tive o prazer de os ver esgrimir argumentos pela segunda divisão, que é um momento histórico para mim e para eles. Foi uma vitória importante para o Pedro Moreira e para o Torriense, que estava a precisar, não é? Sim, muito, é verdade. Sim. Às custas do Forense, que está a lutar pelo regresso à primeira divisão. Tá. E está bem encaminhado. O problema é que esta derrota deitou
começou por deitar abaixo o Vasco Faísca, porque foi despedido nesse mesmo dia. Mas o sonho continua bem presente, não é? Porque estão no segundo lugar e tudo é viável quando se está nessa posição. E é giro olhar, antes de irmos ao Dia da Marmota, que é o nosso tema principal de hoje, não falamos de pescaria, mas já lá vamos. É giro olhar para a segunda liga e ver o Moreirense em primeiro lugar, depois o Farense e logo a seguir Estrela da Amadora e Académico de Viseu. Portanto, lá está, 4 clubes que aparecem muito nas cadernetas, o Moreirense mais recentemente. Sim. Mas está giro o campeonato. Claro, sim. E amanhã há um Farense Estrela. Reedição da Taça de Portugal de 90. Dá para bons trabalhos. Dá para bons trabalhos. E vai ser curioso como é que o Farense reage a esta onda negativa e à saída de Vasco Faísca. E é um campeonato, está a ser um campeonato estimulante do segundo para baixo, né? Porque o Moreirense desde o início não deu tréguas a ninguém e aliás na Taça da Liga até eliminou o Benfica na fase de grupos, portanto até está a fazer uma bela época. Grande trabalho do ponta de lança Paulo Alves. É verdade, Paulo Alves, sim. Grande Rui, vamos aqui ao nosso Dia da Marmota. Vamos a isso, 2 de fevereiro. Para quem não sabe o que é o Dia da Marmota, queres explicar o que é que andava o ator Bill Murray a fazer em 93? Sim, o Dia da Marmota, para mim, nasce através desse filme. Claro que é uma tradição muito, muito mais antiga, não é? Centenária, ou sequer até bicentenária. Sim. Para lá disso. Mas também associo essencialmente a este filme. Ao filme O Feitiço do Tempo, eu não me lembrava do nome, foste tu que há bocado puxaste atrás a minha memória. Um filme com o Bill Murray e Andy McDowell. Bill Murray faz de meteorologista, fica esperto, com um ego do tamanho do mundo, e o que acontece é que ele, quando ele faz a sua reportagem no dia da Marmota, sempre mal disposto e carrancudo e com o desejo de sair daquela vila, cujo nome é impronunciável, é muito grande o nome e tem muitas consoantes, e ele no dia seguinte, primeiro são travados por um nevão, portanto tem que passar a noite naquela vila, noite essa que será extra, e ele acorda sempre no dia da Marmota, portanto repete o dia até a exaustão é até ele ficar bonzinho e apaixonar-se e fazer também apaixonar-se a sua produtora, que é a atriz Andy McDowell. Então é um processo muito doloroso, divertido, mete suicídio, mete assaltos, mete muitas outras coisas divertidas, dá atores secundários muito, muito interessantes, e decidi hoje ir por aí, porque é hoje, dia 2 de fevereiro, lá nos Estados Unidos. O filme passa-se precisamente no dia 2 de fevereiro, 2 de fevereiro, e o nome original do filme é o Groundhog Day. Groundhog, exatamente. 1993. Pois. É? 93 já? Portanto então bate certo. Olha. 30 anos. 30, exatamente, 30 anos. 30 anos. E aquilo consiste em os patronos da cidade batem à porta de uma casota onde está uma marmota. Se a marmota sair e evidenciar a sombra, acho que é assim, vamos ter mais inverno. Se for o contrário, não vamos ter mais inverno. Portanto, são boas notícias para quem tem colheitas, para quem está à espera de ter um clima mais ameno o mais cedo possível. E então a tradição é esta. O filme, isto é um pormenor, depois o filme vai muito para além disso. Claro que sim. Ainda hoje o filme é muito considerado por quem gosta de cinema, porque de facto é um filme que é uma viagem do tempo diferente. E com o Bill Murray. O Bill Murray faz. Que é um ator incrível. Muito bom, sensacional mesmo. E ali faz um belo papel. Penso logo no Lost in Translation, mas claro. o Bill Murray faz tudo aquilo que faz bem. Até filmes mais tontos, como o Caça-Fantasmas, não é? Sim, Ghostbusters. Ficam-nos na memória. Não nos vamos desviar muito hoje, mas na minha lua de mel eu fiquei instalado num dos hotéis que foi cenário do Ghostbusters, em Los Angeles, é verdade. No fim vou-te dar um abraço, não agora. E lá na sala, numa das salas, depois tem lá umas fotos a evocar essas filmagens, e é muito giro. É muito giro. Rui, e chegamos ao futebol. O teu dia da marmota no futebol, qual é? Porque era aí que querias chegar, não é? Sim, também era isso, era também estimular um pouco essa capacidade
de nos reinventarmos e de pensarmos o que é que nós gostaríamos, que dia, irrepetível ou não, é que gostaríamos de mudar ou não, consoante a nossa memória. Em matéria de memória pessoal e / profissional, e já que estou aqui contigo, mas um dia muito... Um dos piores dias que tive profissionais foi estava a ser mau até um certo momento, até o momento em que te conheci. Ei, que é o dia do Portugal-Alemanha, do Europeu 2012, em Lviv. É no dia 12 de junho, se não me engano, porque é dia de Santo António, não é? É véspera de Santo António, parece-me. Eu lembro-me que era por aí. É dia 12 ou era dia de Santo António ou véspera de Santo António, porque nós falamos sobre isso na altura. Sim, exatamente. E foi um dia muito mau, porque cheguei a Lviv naquela manhã, tinha vindo de Varsóvia, tinha visto a estreia do Fernando Santos, da Grécia, porque foi Polónia-Grécia, se não me engano. Lembro que o Sócrates foi expulso da Grécia. Na altura o Sócrates de Portugal estava em vias de já tinha sido expulso também. 2012 acho que já tinha sido expulso. Portanto, a Polónia tinha-se estreado com a Grécia de Fernando Santos. Eu fui de Varsóvia, onde já não tive uma boa experiência no hotel, e de repente chego a Lviv e o meu hotel não é um hotel, é uma casa. E a minha casa não era uma casa, era um quarto inarrável, sem janela, tinha porta, vá lá, sem janela, cama toda partida, cama por fazer, e eu já tinha pagado tudo, 500 euros, porque eram 5 dias, porque Portugal depois ia jogar com a Dinamarca em Lviv. Só depois é que jogaria em Kharkiv com a Holanda. Portanto, pagavas 100 euros por noite para ficar nesse palácio. Palácio, sim. 100 euros. E já tinha adiantado os 500 euros, pronto. Isto às vezes é assim, não é? Uma pessoa quando vê as imagens e gosta, tipo, aposta, e às vezes arrepende-se, outras vezes não. Desta vez foi um arrependimento XXL, muito XL. E então fui para o jogo bastante amargo e completamente fora de mim, na tentativa de tentar arranjar uma alternativa. Cheguei ao jogo, instalei-me, e quando cheguei faltava 1 hora e tal ainda para o jogo começar, portanto estive ali a estudar várias hipóteses. Não havia muitas hipóteses, porque jogava lá Portugal, jogava a Alemanha, depois jogava a Dinamarca, portanto havia muitos adeptos da Alemanha então, como era perto. Sim. Eram muitos, portanto esses adeptos iriam ocupar Lviv. Mas encontrei um hotel e marquei logo esse hotel, só que esse hotel era só para o dia seguinte, portanto eu tinha que passar essa noite naquele quarto sem janela, sem cama, sem nada. Naquele tempo de bem-estar. Tinha spa? Não. Bem, o spa era do quarto até a casa de banho, porque pormenor, a casa de banho era comum, e eu dividia a casa com 4 alemães. Pronto, isto tudo, quando marquei, em janeiro ou fevereiro, nada disso. Nada foi referido, sim. A casa estava num estado deplorável e para quem não sabe, o europeu na Polónia e na Ucrânia em 2012 foi entre 2 países que não se dão, têm 2 moedas, têm 2 línguas, portanto não houve bom senso por parte da UEFA em entregar o europeu a esses 2 países. E como tal, era um país muito... ou pelo menos as pessoas daquela casa eram bastante taciturnas e, portanto, não deram espaço nenhum para protesto ou para troca de ideias. Né? Nem digo protesto, porque se eu protestasse em português eles não iriam entender nada, não é? Nem sequer inglês. Portanto, não chegámos a acordo. E eis, se não quando, estou a ver na televisão, acho eu, cá em baixo, já depois de Portugal ter perdido 1-0, ter escrito a crónica para o jornal ali, estou cá em baixo a ver o Holanda-Dinamarca, que era o outro jogo, era jogo da noite, né? Estou a ver assim no ecrã cá em baixo, mesmo à porta de saída do estádio, e apareces tu a oferecer-me uma cerveja. Não vou dizer a marca, não se pode dizer. Meu Deus, parece uma aparição divina. Um tipo simpático com uma cerveja na mão, não é? E de facto foi isso que me fez bem à cabeça, porque senão iria para a cidade, porque o estádio ainda era um bocadinho longe do centro. Iria ainda mais amargo. Portanto, foi essa nossa conversa que nos permitiu estar aqui, no fundo é isso, né? Se não fosse isso, não haveria nem mais futebol na sua época, nem agora o 0-0.
e pronto, ou seja, eu tentei adiar ao máximo. Tu tinhas um hotel marcado também fora de Lviv, Bastante, pá. também que é outra aventura com o taxista que mete muitos... qual é que era a moeda da Ucrânia? UR. UR? UHR. UHR, sim, lembro-me disso. Sim. Tu foste embora, não sei que horas, meia-noite ou isso, e eu tentei adiar ao máximo a chegada ao meu E eu quarto. levei-te, lembro perfeitamente, portanto, nós fomos no mesmo táxi Sim. e eu fiz uma paragem a meio no centro, porque acho que o teu hotel, que eu não sabia que era assim, senão tinha de convidar para ficar no meu. E depois segui a viagem. Sim. O taxista parecia retirado de um filme do Costurica, do gato preto e gato branco. Quem viu sabe aquilo que eu estou a dizer. Não falava uma palavra de inglês e tinha negociado connosco ainda no estádio, não sei se te recordas, e naquele inglês mais do que arcaico tinha-nos dito que era, imagina, 300 UHR. Não me recordo, foi exatamente assim. Sim. E quando cheguei ao meu hotel ia pagar e não eram 300, eram 3.000. Mais um zero, claro. A proporção era esta. Sim. E eu disse-lhe, amigo, é impossível, era uma quantia incrível, não havia multibancos. Claro. Pronto, ele tornou-se ameaçador, eu tive que fugir para a recepção e por acaso no hotel foram porreiros. E ele acabou por não pagar nada porque ameaçaram-no e ele foi-se embora com os bolsos vazios. Pois. Mas pronto. A ganância deu para isso. Para quem não sabe, Lviv é uma cidade muito bonita e é das cidades principais, é a mais ocidental da Ucrânia. Sim. Ficava perto da fronteira com a Polónia. Muito perto da Polónia. E eu tive muitos amigos meus que tiveram na altura, isto de facto não faz sentido nenhum, em atravessar a fronteira da Polónia para a Ucrânia. Tu também foste um deles. Eu fiz de comboio. Portanto, havia uma coorganização e os dois países não facilitavam... Nada. Bem, então, eu ia no comboio cheio de alemães. Alguns portugueses, mas cheio de alemães, maioritariamente. Fui de Varsóvia e Lviv. E quando o comboio para na fronteira, aquilo foi assustador porque parecia o Nikita do Elton John, mas é levado ao extremo de mau. Porque entrou a polícia. Primeiro na Polónia deixaram de sair tranquilamente. O comboio andou, 10 segundos, depois parou e entramos na Ucrânia. E na Ucrânia entram não sei quantos polícias fardados, pronto, com as suas caras de farda, né? Porque às vezes nós olhamos para a farda, não olhamos para a cara. Não é? Portanto, a farda já nos transmite tudo menos calor humano. Pau! Passaporte. Recolheram os passaportes todos, de toda a gente, e foram-se embora. Para um edifício que estava lá fora. E nós a pensar, nós todos no comboio, pronto, os alemães, mas o que é isto, né? Isto não é legal, nós não podemos estar longe dos nossos passaportes, não é? Claro. Mas não foi assim. E durante muito tempo, os passaportes estiveram no edifício, não sei a fazer o quê, e enquanto isso estavam cá fora, a guardar o comboio, não sei porquê, com espingardas. Não apontadas, mas tipo, assim, fixas, agarradas ao corpo. E nós eu pensava, 2012 eu estou a passar por isto, o que é que se passa? E ainda faltava imenso para chegar a Lviv, porque o comboio não era um comboio rápido. E depois, quando apareceram com os passaportes e distribuíram os passaportes devidamente carimbados, não houve nenhuma prova, ou seja, deram-te o passaporte, mas sem sequer olhar para a nossa cara, estás a ver? Foi uma coisa muito esquisita, que não pareceu profissional. Uma coisa é, tipo, olharem para a foto do passaporte, olhar para a tua, ok, muito bem, és tu, siga. Não, recolheram e devolveram, sem mais. E, portanto, passei por isso. Já nem lembrava dessa história. Sim. Que também é uma história que agora é engraçado, mas no momento causa algum... claro, desconforto, nó angústia. no estômago, tipo, então, o que é que se passa aqui? Roubaram-nos, não, tiraram o passaporte e agora? Devolveram e lá seguimos o caminho. Depois a estação de comboio de Lviv era muito bonita, não sei como é que está agora. E depois é isso, tipo, demorei imenso tempo no dia do jogo para chegar ao tal hotel. Cheguei, dormi 3 ou 4 horas e fui-me embora. A menina da recepção, muito simpática, ainda telefonou aos donos para tentar, entendi-me com ela no inglês macarrónico, o meu e o dela, mas lá chegámos a um acordo, macarrónico também. E ela ligou para os senhores e não deu nada. Pronto, eles não devolveram o dinheiro. Eu fui para um hotel, esse hotel sim, era um hotel tranquilo.
Nesse europeu, de fio a pavio, foi a única habitação onde estive com casa de banho dentro do quarto. Impressionante. Que era tudo a casa de banho partilhada. Portanto, esse foi o único hotel. E a única memória agradável que tenho, e a única coisa que me faz sorrir nesse dia foi ter-te encontrado. Senão, ou melhor, tu teres encontrado a mim. Meu amigo. E o positivo é, nós estamos aqui por causa disto. Isto não estava previamente combinado. Vai para além disso, não é? Estou emocionado. Nós estamos aqui é verdade. com o nosso Deca, a propósito deste dia. Mas o que é engraçado, só mesmo para acabar esta parte, é que de facto nós nunca tínhamos falado antes. Nada. E eu provavelmente ter-te-ei reconhecido e por admirar a tua escrita, a tua vertente profissional, abordei-te naquela tipo, olha, estou mesmo cansado, não queres beber uma cerveja comigo? Foi e a partir daí, E ficámos a ver o Holanda-Dinamarca, não sei se era o fim do jogo ou o resumo, já não me lembro. Sei que estava a passar esse jogo. E pronto, ficámos ali um bocado na conversa, depois fomos juntos para o centro e tu deixaste-me lá no hotel. E a partir daí a amizade obviamente cresceu até hoje. Para quem nos está a ver e a ouvir, de facto, e muitas vezes pensa no jornalista como aquele, pronto, não vale a pena estarmos agora aqui a colocar adjetivo em cima da mesa, mas de facto há estas relações humanas que são criadas entre nós, que são muito bonitas, a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas com quem eu me cruzo nesta área são pessoas de bem. E esta história que tu agora contas, de facto, é o exemplo perfeito daquilo que pode acontecer nos bastidores do trabalho. Sim. E há tanta coisa que nós não podemos buscar para fora, na escrita, na imagem. É uma história muito bonita. E é o teu dia da marmota, não é? Exatamente, é uma dia profissional. Rui, mas nós vamos avançar para o domingo desportivo. Bora. E eu acho que a tua história que vais contar a seguir, também podia ser um bocadinho o teu dia da marmota. Pois vamos também em frente. Também é na Ucrânia. Vamos em frente. Domingo desportivo. Ora bem, domingo desportivo, tenho o gosto de convidar esta semana o Sr. Zlatan Ibrahimovic. Sim, E esta história que eu já conheço por acaso, que é hilariante, vai ser narrada na primeira pessoa pelo Sr. Rui Miguel Tavares. Eu escolhi o Zlatan porque estávamos a falar de cinema e lembrei-me daquele documentário sobre o Zlatan no Malmö. Portanto, tinha o Zlatan 17 anos e houve uma dupla sueca genial que se lembrou de fazer um documentário, de começar a acompanhar o Zlatan. E então há imagens deliciosas de balneário na Suécia dos anos 90 com o Zlatan. E esse documentário vai até à contratação, vai até à apresentação do Zlatan no Ajax. Portanto, é um documentário muito interessante. Se puderem ver, vejam. Se puderem rever, revejam. É muito bom, é muito genuíno. É um Zlatan completamente desenquadrado de tudo. Não é o Zlatan de agora, né? Já está muito mais maduro. E lembrei-me disso para falar desse documentário. Tu depois é que vieste com a história a picar-me da Ucrânia. Também é uma história muito interessante. Tenho ideia que é um Suécia-França de fase de grupos. O Zlatan marca um golo divinal, de pontapé de unha à entrada da área. Nós na véspera tínhamos estado a fazer o Holanda-Portugal. Portugal ganhou 2-1 de virada, 2 golos de Ronaldo contra 1 de Van der Vaart, ambos capitães. E eu, em Kharkiv, cheguei ao aeroporto para ir para Kiev, para ver esse França-Suécia. Cheguei ao aeroporto de Kharkiv e encontro o autocarro da Holanda. E eu, que coincidência fiz. Porquê? Porque eu tinha lido, na véspera, uma história muito completa sobre Van der Vaart e Ibrahimovic, que eram inimigos figadais desde o tempo do Ajax. Era uma história muito, muito completa, como digo, tinha muitos pormenores. E a verdade é que o Zlatan tinha assim compatibilidade e saiu para a Juventus também por culpa disso. Portanto, o Van der Vaart era um menino bonito do Ajax, era o homem modelo daquela geração, e o Ibra não, o rebelde. O bad boy. Ok, então vou sair, foi para a Juventus. E, é verdade, havia este pormenor. Antes desse europeu, o Van der Vaart jogava setas, e em vez do jogo de setas era a cara do Ibra.
Portanto, havia essa notícia mesmo. E não era especulação, era isto que acontecia. Van der Vaart tinha dito que sim. E eu a pensar, pá, que engraçado que era juntar estes dois. Pá, no meu imaginário, juntar seria uma tragédia, não é? Porque os dois iriam dar-se mal e eu também. É arriscado, no mínimo. Exatamente, no mínimo. Mas eu cheguei ao aeroporto e vi lá a seleção da Holanda. É para espetáculo. Olha, primeiro, o meu primeiro pensamento foi falar com o Boulahrouz, porque o Boulahrouz tinha-se cruzado novamente com o Ronaldo, e 2006, naquele Mundial, em que o Boulahrouz A Batalha de Nuremberg, não é? A Batalha de Nuremberg, em que o Ronaldo foi posto de parte logo na primeira parte, com uma entrada dura de Boulahrouz. Eu já o tinha entrevistado quando ele jogava no Sevilha, portanto havia ali um certo conhecimento, e de facto isso provou-se. Mal ele me viu no aeroporto, cumprimentou-me, Portugal e tal, não sei o quê, e falámos um bocadinho. E quando falámos, ele estava a subir uma escada rolante e eu também estava noutra escada rolante a subir. E ia entrevistá-lo, não é? Com o telemóvel. Estava agora a fazer o gesto do papel, mas não estava a entrevistar. Telemóvel. E o Van der Vaart estava ali. Pronto, acabei a Boulahrouz, subi os degraus e falei com o Van der Vaart. Primeiro sobre o jogo, marcou um gol, espetáculo, mas a Holanda, e ele, pois, que é chato, vamos embora deste europeu, o grupo era difícil, Portugal também teve aquelas respostas de circunstância, mas respostas, ok? Que é ótimo, não é? Tomara... No momento duro ainda falou contigo, portanto, mais, nós sabemos do quão raro mais. isso é, não é? Tanto Boulahrouz como Van der Vaart falaram. No aeroporto, que não é uma zona onde se possa falar. Era uma coisa fora do circuito oficial nem mais. dos mídias. Falaram, demonstraram que de facto são holandeses, na forma diferente de estar. São diferentes, são. E depois interpelei pelo Ibrahimovic. Bem, aí a conversa azedou, não houve espaço para mais nada. Eu fui-me embora, ok? Mas tinha este material, portanto, tinha a história e tinha a recusa de Van der Vaart. E no dia seguinte ia ver a Suécia. 2 mais 2. Quem sabe se na zona mista apanhasse o Ibrahimovic e pudesse falar com ele. Kharkiv, Kiev, com escala em Istambul. É caricato, mas é verdade. Avião cheio de holandeses, cheio. Mal entrei, era camisolas de laranja por todo o lado. E eu pensei, ok, eles são holandeses, eles não sabem que eu sou português, eles devem estar cansados com a derrota, eu vou dormir durante o voo, que era um voo noturno. Impossível. Calhei no meio, obviamente, de holandeses. Dos dois holandeses. Começaram-me a perguntar coisas, Portugal, calha eu ser fã do Van Basten, né, desde sempre, e pronto, e a conversa, obviamente, foi o voo todo a falar, Van Basten, europeu, Babá, Milan, Gullit, Ricardo. Cheguei a Kiev, França-Suécia, o Ibra marca um grande golo, e tenho a sorte de o apanhar bem disposto, como é lógico, né? A Suécia ganhou, se não me engano, o Ibra marcou 2 mais 2, espetacular. E eu fico assim para o último, e para quem não sabe, Zona Mista tem rádio, tem televisão e tem imprensa escrita. Eu sou da imprensa escrita e fiquei cá no meu cantinho à espera, o Zlatan todo charmoso, não é? A falar para toda a gente. E de repente, quando chega a minha vez, primeiro altíssimo, nunca pensei. Não é o altíssimo, é ser armário, não é? É ser possante. Perguntas de circunstância, o golo, o europeu, os outros europeus, os outros mundiais, o Milan, que eu jogava no Milan na altura. O Milan era a minha equipa também de eleição internacional por causa de Van Basten. Van Basten também, porque Van Basten treinou o Ibra no Ajax, enfim. Foram 4 ou 5 perguntas simpáticas de introdução. E de repente, à sexta pergunta, meto o Van der Vaart, explicando no meu inglês macarrónico, que tinha estado na véspera com o Van der Vaart, que ele tinha sido eliminado e tal. O Ibra fica a olhar para mim, e o olhar para mim não é olhos nos olhos, porque ele é muito mais alto que eu, não é? De cima para baixo. Zlatan Rui. Bem, e agarra-me na credencial e puxa-me para ele, contra o peito dele. Sério, apanhei. Primeiro foi um susto, porque foi um gesto repentino. Ele parecia que estava habituado a fazer isto, não é? Tipo, foi assim. E depois foi um susto pensar, o que é que eu estou aqui a fazer na zona mista? A ser encostado ao Ibra, encostado literalmente. E o Ibra depois pescou-me o olho e foi-se embora. E ele pôs na tua credencial para ver quem tu eras. Para ver o teu nome e a fotografia. Puxou assim, Portugal. Primeiro para te assustar. Puxou assim. Primeiro para te assustar. Puxou. E a credencial está presa ao pescoço, não é? Não foi fácil.
Mas o pescar do olho revela também aquela irreverência de sempre, né? Que é aquilo que ele diz. Muitas vezes ele diz uma coisa que ele sabe que não é aquilo que ele pensa, mas diz só para picar. Pronto, aqui foi a mesma coisa. Puxou e depois pescou o olho e saiu em grande, digamos assim. Eu gostava de ler esse teu texto no dia a seguir. Olha, eu apanhei, foi mais um susto, para além daqueles sustos de hotéis e de alguns jogos. Também tive essa experiência com o Zlatan. Isto para recordar, vejam aquele comentário no Malmo, que é muito engraçado. O Ibra, de facto, é um achado, porque era como se tivéssemos a seguir a carreira. É como se pegássemos agora num miúdo de 16 anos ou 17 de um Real Madrid ou de um Barcelona, e daqui a 20 sair e percebemos, o futebol era assim, porque nota-se, dá ali conversas de balneário que são extremamente estimulantes. E pronto, e é o Ibrahimovic. E há muita vida pessoal, vida de casa também, com o irmão, a falar com o irmão sobre a mãe, de uma forma Nunca muito vi. despretensiosa. Mas estou a ficar com vontade. Tens que ver. Espero que a se jogar arranjem PlayStation, ou lá o que era, não sei, 90 e tal, não sei o que era. Nintendo para aí. Talvez. Talvez. Ou como a Amiga. Pois. Amiga 500. Amiga 500. Mas foi muito interessante esse dia. Marmotas, Zlatans e Ruis na Ucrânia. Aventuras na Ucrânia. Rui, um grande abraço. Grande abraço, até para a semana. Até para a semana. Foi um gosto, mais uma vez.